Bom, pessoal, estamos mais uma vez aqui no Papo de Categoria. Como prometido no primeiro programa, eu vou trazer para vocês alguns tópicos da nossa convenção coletiva e tentar realmente tirar qualquer dúvida que vocês eventualmente tenham a respeito dessa negociação e do papel importante que o sindicato tem na vida de vocês. Bom, pessoal, convenção coletiva é um acordo, né, que é firmado entre o sindicato dos trabalhadores juntamente com o sindicato patronal. Então, essa convenção coletiva, ela tem um prazo de validade, que no nosso caso, no setor nosso, papel, papelão e artefatos, ele vai de 1º de outubro, tá, até 30 de setembro do próximo ano. Tá? Então, por exemplo, ela começa em dia 1º de outubro desse ano, de 24, e termina em 30 de setembro do ano de 2025. Tá? Então é o período de um ano, é a validade dessa convenção coletiva. Tá? Nessa convenção coletiva, para vocês terem uma ideia, tem diversas cláusulas, né, que as empresas firmaram compromisso de cumprir. Isso tem a mesma força de lei para nós, tá? Caso a empresa não cumpra o que foi acordado lá, os sindicatos podem acionar as empresas judicialmente e obrigá-las a fazer o cumprimento do que foi determinado lá, tá? Então, todo ano, os sindicatos se reúnem junto com a Federação do Estado de São Paulo, tá? E a gente tira o que a gente chama de pauta de reivindicação. O que é isso? Ali vai estar determinado e será discutido qual será o reajuste pretendido para fazer uma reivindicação junto ao sindicato patronal. E também a renovação de toda a nossa convenção. Como eu falei, no dia 30 de setembro de todo ano, a convenção ela vence, certo? Então, na verdade, você passa a não ter direito daquilo que está convencionado. Ela pode ou não cumprir se não for renovada. Essa é a razão do nosso esforço todo ano de negociar isso para vocês. Eu acho que a grande maioria, já foi falado aqui num dos programas aqui, que alguns trabalhadores não sabem, acham que esses benefícios, né, que esses direitos conquistados aí ao longo dos anos, a empresa dá porque quer, né? E não é dessa forma, tá? Isso é negociado todo ano, partimos do zero. Como eu disse, a convenção vence em 30 de setembro, tá? Então até eu vejo alguns trabalhadores falarem até uma forma errada de se falar, que eles perguntam quanto vai ser o nosso dissídio esse ano. Tá, então eu queria começar por aí. Na verdade, não é dissídio. É uma convenção coletiva. O termo correto é convenção coletiva de trabalho. A famosa CCT. Né? E funciona da seguinte forma. Senta a bancada dos trabalhadores, do sindicato dos trabalhadores, e a bancada do sindicato patronal. A gente senta num espaço lá em São Paulo, que é onde se realizam as negociações, né? Caso isso não ocorra, quer dizer, não chegamos a um ponto comum, não chegamos a um acordo, isso é levado para o tribunal. Um juiz vai julgar o quanto o trabalhador vai poder receber, se vai ser mantidas as cláusulas. Aí sim se chama dissídio. Por quê? Vai para o juiz decidir o que os dois sindicatos, tanto o patronal quanto o sindicato dos empregados, não chegaram num acordo. Então é um mediador, na verdade, né? Ele vai mediar a negociação. Ele vai sentar com os dois sindicatos numa mesa e vai propor um número que ele acha que é conveniente e agrade a todos, tá? Logicamente, por se tratar de um acordo, tem que ser bom tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Isso é uma lógica que não tem como fugir, né? É isso que a gente vem sempre discutindo, né? Que, na verdade, as convenções nossas,
na sua grande maioria, é melhor para o lado patronal. Por que eu penso dessa forma? É o seguinte, para fazer uma reposição salarial, os sindicatos se utilizam de um índice que é informado pelo governo, que é o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Né? Vocês lembram o ano passado, principalmente a categoria de papel e papelão, que vocês tiveram um aumento em outubro do ano passado de 5%. Tá? O INPC naquele período foi de 4,51%. E nós conseguimos 5%. Quer dizer, daí 0,49% de aumento real, acima da inflação. O porquê esse aumento real é importante, e eu gosto sempre de falar da importância do aumento real. Pelo seguinte, o INPC, o que é? O INPC é o período de inflação acumulado nos últimos 12 meses. Então, por exemplo, como a nossa data base é outubro, nós vamos negociar agora em outubro de 2024 o período de outubro de 23 até outubro de 24, que é um ano passado. Então, se você repor só a inflação, que seria o INPC, o que acontece? Você não andou para lugar nenhum. Você volta a ganhar o que você ganhava no ano passado, porque ela está simplesmente repondo o período de inflação. Mesmo que essa inflação seja de 1%, ou 10% ou 20%, o trabalhador não andou para frente, entendeu? Ele está ganhando a mesma coisa de que o ano passado. Por quê? Porque é simplesmente uma reposição. Essa é a nossa luta constante para conscientizar o trabalhador e conscientizar também as empresas que o trabalhador tem que ter um ganho de aumento real. Porque você imagina uma empresa se ela tivesse o faturamento dela todo ano a mesma coisa. Na verdade, elas desistiriam de existir, né? Como empresa, porque eles querem cada vez mais ter lucros, né? E não podemos fugir dessa realidade. Eles estão no mercado justamente para isso. Só que, em contrapartida, os sindicatos eles acham que essa fatia desse bolo, né, que as empresas recebem e ganham, tem que ser uma parte dividida com o trabalhador. Essa é a razão da gente tentar todo ano conseguir aumento real, que significa que você vai ter uma melhora, apesar de pequena, você vai ter uma melhora nas condições de vida, condições de salário. Então, esse ponto que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Quando a gente tem somente a reposição da inflação, nós ficamos estagnados, nós ficamos parados no ano que passou. Tá? O ano passado, vocês lembram muito bem que duas empresas da região aqui, vou falar mais do setor agora de papel e papelão. O setor do papel, ele concedeu um aumento de 5%, quer dizer, 0,49%, que não é nada, certo? Acima da inflação. Vocês tiveram um ganho de 0,49% em relação ao ano passado. E não de 5%, tá? O restante, o 4,51 foi só reposição, quer dizer, não teve aumento nenhum. No setor de papelão ondulado, duas empresas também fizeram a reposição, através da nossa convenção coletiva, do mesmo percentual, de 5%, que foi a Klabin e foi a Artvinco. São duas empresas aqui da região de Jundiaí. As outras duas empresas que nós temos no papelão ondulado, o que eu consegui? Eu consegui fazer um acordo coletivo. O que é um acordo? Qual a diferença do acordo coletivo e da convenção coletiva? A convenção coletiva vale para o estado inteiro. É negociada entre a federação e os 21 sindicatos lá que estão filiados. Tá? O acordo coletivo ele pode ser feito diretamente com a empresa. E ele tem, se ele for melhor do que a convenção, ele sobressai, ele tem mais valor do que a convenção coletiva. Então, vou tentar explicar mais ou menos o seguinte: se a convenção foi fechada lá
pela gente em São Paulo, eu não posso negociar nada menor do que a convenção, só maior. Foi o caso que aconteceu com a empresa VIP e a empresa Graphic, aqui também da região, que nós tivemos um aumento real de 2%. 2%, numa inflação de 4,51, é metade da inflação, quer dizer, o aumento foi muito maior para esse pessoal do que para os demais, certo? Culpa nossa? Não, não foi culpa dos sindicatos. Por quê? Porque as empresas, essas que concederam, que atenderam a nossa reivindicação, na verdade, de um aumento maior da razão de 2%, elas viram a real necessidade do trabalhador. No meu ponto de vista, elas realmente olharam para a situação do trabalhador e sabem que os salários realmente são muito baixos, né? Então, eu fiz um acordo coletivo com essas duas empresas e os funcionários de lá tiveram um aumento de 2% real no salário. 4,51 mais 2%, que chegou a 6,51. Então, é um aumento bem significativo. Além da reposição, 2% de aumento real. Tá? O porquê que as empresas negociaram em separado? É convencimento, entendeu? Eu tentei isso, por exemplo, com uma outra empresa, ela não é obrigada a fazer um acordo coletivo comigo, tá? Por isso existe o sindicato patronal das empresas, né? Então eu fiz um acordo, a empresa aceitou, entendeu a situação e méritos para a empresa, né? A empresa que paga melhor, com certeza vai ser mais procurada, vai ser mais bem vista aí pelos trabalhadores, penso eu, né? Então o que acontece? Eu trouxe aqui alguns pontos da convenção coletiva, para não ficar uma coisa muito longa, os pontos principais, que são os pontos que mexem direto no bolso do trabalhador, né? Então uma seria o reajuste de salário, que todo ano a gente tem que negociar, né? Esse ano não vai ser diferente, que é o reajuste de salário que vocês vão ter esse ano. Que, logicamente, a gente toma como base a inflação do período dos últimos 12 meses e sempre a gente procura um ganho real para tirar vocês de uma situação não tão boa e colocar vocês numa situação um pouco melhor. Embora difícil disso acontecer, mas é por isso que a gente sempre reforça a importância da união dos trabalhadores, do apoio dos trabalhadores para o seu sindicato de base. Isso não significa que você precisa levantar uma bandeira. Eu sou sindicalizado, eu sou filiado, não precisa fazer isso, porque se você fizer isso, com certeza você será penalizado pela empresa. Porque como eu falei também no programa passado, as empresas elas não gostam que o trabalhador fique muito próximo ao sindicato, tá? Porque ela sabe que quanto mais próximo do sindicato vocês estiverem, mais força nos dá para conseguir negociar melhores condições para vocês. Isso é óbvio, né? Qualquer um vê isso. Até teve o caso lá da empresa que demitiu o trabalhador porque curtiu um vídeo do sindicato, para vocês verem o tamanho da pressão que essas empresas fazem e quanto é melhor para elas, né? Que vocês estejam longe do sindicato, tá? Então a gente não precisa que vocês se manifestem. Basta quando o sindicato for na porta de uma empresa, basta que vocês esperem lá, joguem a culpa toda no sindicato, falar, o sindicato não deixou entrar, entendeu? Não precisa aí ficar fazendo bagunça na porta da empresa. É um ato pacífico, organizado, que todo ano acontece e que vocês precisam ter ciência que isso nos ajuda muito. Teve casos também que não precisa o trabalhador vir cumprimentar os sindicatos que estão na portaria da empresa, porque também já teve caso de uma empresa aqui de Vinhedo, que pertence a gente também, que só do trabalhador vir dar a mão para mim, ele já foi mandado embora. Olha que ponto chega, e isso não é brincadeira não, isso acontece mesmo, e bastante. Então eu trouxe aqui alguns pontos, que seria o reajuste, como eu falei, né? Eu acho que vocês entenderam. E também eu gostaria de salientar que o sindicato ele negocia para 3 categorias, que é papel, é uma convenção, papelão é uma convenção
e artefatos de papel é outra convenção. Nós negociamos essas três, mas essas três, cada uma delas tem o sindicato patronal. Então, tem o sindicato das indústrias do papel, o sindicato das indústrias de papelão ondulado e o sindicato da indústria de artefatos de papel. Então, a gente reúne com esses três sindicatos e a gente tenta, no máximo possível, conseguir direitos iguais para todos, independente de qual categoria você esteja. Mas cada sindicato lá tem um peso. Então, por isso que você vê algumas diferenças na nossa convenção coletiva, né? Às vezes o que é negociado para o papel não vale para o papelão ondulado ou não vale para artefatos, e vice-versa. Tá? Então, uma coisa que sempre o pessoal me cobra é referente ao abono salarial. O abono salarial também, todo ano a gente tem que negociar esse valor. E como foi dito também no programa passado, esse abono ele parte do zero. As empresas não querem fornecer abono para ninguém, né? Então a gente todo ano tem que negociar esse abono. A gente até chama esse abono, por incrível que pareça, que é um cala-boca. É o termo bem chulo, mas é uma verdade. É um cala-boca para o trabalhador se contentar com o que vem de aumento. Esse abono foi criado justamente com essa intenção. Ele dá um abono maior para não dar um aumento real suficiente. Então, porque o abono não entra na sua hora extra, não entra no seu fundo de garantia, não entra em todas as verbas rescisórias, assim por diante, né? Quando você consegue um aumento real, você tem impacto em todos os seus benefícios, né? Isso repercute diretamente na sua hora extra, no seu fundo de garantia. Essa é a razão das empresas preferirem dar um aumento um pouco maior e não dar um aumento real no salário. Tá? Então, eu espero que tenha entendido. Todos os anos a gente é obrigado a negociar esse abono salarial. Tá? Outro ponto bastante interessante é as horas extras. As horas extras também são negociadas todos os anos. O que diz a lei? A lei fala o seguinte, que toda hora extra vale 50% nos dias normais, né? E 100% aos domingos e feriados. Nós conseguimos negociar isso, que a nossa hora extra ela vale 80% em dias normais, 30% a mais do que a lei e 100% nos domingos e feriados. Isso também é uma luta que a gente tem que negociar, porque sempre o lado patronal quer diminuir o valor da hora extra. Ele quer tentar chegar na lei, que é 50%. Então essa é uma luta que a gente tem. Olha a dificuldade que a gente tem para fazer a negociação. Quem acha que é simples, não é não. Outro ponto que também tem impacto na vida do trabalhador financeiramente é o adicional noturno. O adicional noturno, todo ano também a gente tem que negociar esse valor. Pela lei, o adicional noturno, ele vale 20% a mais do que a hora normal. Quer dizer, quem trabalha à noite ganha 20% a mais. Na nossa convenção, nós negociamos isso também. O nosso adicional noturno é 40%. É o dobro do que está na lei. Então aí já dá para ter uma ideia também de quão importante é essa negociação. Outro ponto, cesta básica. Bom, cesta básica. Cesta básica também é um ponto bastante importante porque impacta também na vida do trabalhador. Hoje, segundo informações do Diese, essa cesta básica deveria estar no valor de R$ 796. Isso é uma cesta básica para uma família de 4 pessoas. A nossa cesta está muito longe desse valor, né? Está em 400, em algumas empresas 450, em outras empresas 430. Lógico que tem uma pequena variação de uma empresa para outra, empresa que já deu um pouquinho a mais um ano e vem mantendo a diferença, né? Então, deixar bem claro para vocês, a nossa cesta básica, se fosse ver pelos estudos do Diese, teria que ser R$ 796. Isso uma família de 4 pessoas, como eu falei. Outro ponto bastante importante, que está também na nossa convenção, chama piso salarial. O que é o piso salarial? Qualquer trabalhador que entre numa empresa do setor do papel
e papelão, ele não pode ganhar menos que R$ 2.376. Ah, mas é pouco. Também acho pouco. Deveria ser mais. Um estudo também feito pelo Diese, esse salário, o salário mínimo hoje do estado de São Paulo deveria ser em torno, vocês vão se assustar com o valor, R$ 6.997 para uma família de 4 pessoas. Isso seria um salário mínimo, né, do estado, que daria condições para uma família de 4 pessoas se manterem razoavelmente bem, né? Ótimo realmente não vai estar, mas é razoável. O salário mínimo de São Paulo hoje, o salário mínimo de São Paulo está em R$ 1.550. Esse é o salário mínimo que foi determinado pelo governo do estado de São Paulo. Enquanto o nosso piso está 2.376, quer dizer, muito acima do salário mínimo, né? E isso é o quê? É luta de sindicato. É importante que vocês saibam disso, que é a luta diária, na verdade é diária, porque todo dia a gente precisa lembrar isso, né? E cada ano a gente tenta conseguir um aumento maior no salário mínimo, aumento maior na cesta básica, aumento maior nas horas extras e aumento maior no abono também. Essa é a nossa luta. Então, são alguns pontos que eu trouxe para destacar para vocês, como eu prometi. É lógico que eu vou tentar trazer aqui para vocês um resumo de toda a convenção, mas para não ficar uma coisa muito grande e o pessoal aí se desmotivar em ver, eu prefiro fazer por tópicos assim. Então eu peguei esses tópicos mais importantes que causa, na verdade, maior impacto ao trabalhador, né? Tem um aqui que ainda está faltando, que é acho que um dos mais importantes, que é o plano de saúde, né? Vocês viram no último programa que nós falamos a respeito disso, que as empresas são obrigadas a dar plano de saúde. Por quê? Porque o plano de saúde hoje está um absurdo. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade, experimenta cotar um plano de saúde daqui da região Soban, Unimed, vocês vão ver o custo disso, né? E é lógico que as empresas sentem em pagar esse plano, entendeu? É um custo adicional para elas? Sim, é. Mas por que tem que ter esses detalhes na nossa convenção? Eu vejo da seguinte forma: se você ganhasse bem o suficiente para comprar tudo isso no mercado, quer dizer, você ganhasse bem para poder escolher o plano de saúde que você quer, para comprar os produtos de cesta básica que você quer, seria ótimo. Você teria que ganhar 6.996. Aí sim, aí estaria ótimo, né? Só que isso não acontece. É por isso que a gente tenta colocar na nossa convenção e renová-las anualmente, já que a empresa paga pouco para o trabalhador, ela vai ter que arcar com o plano de saúde dele, vai ter que arcar com a cesta básica, vai ter que arcar com o vale transporte, que na verdade já é de lei, vai ter que pagar um adicional noturno maior, uma hora extra maior. É essa a razão da nossa negociação. Então, eu volto a insistir e volto a pedir também para vocês apoiarem o sindicato. Realmente é uma luta constante, como o Betinho falou no programa aqui, é uma luta diária, e a gente tem que contar com a ajuda de vocês. Como eu falei também, o sindicato, a força do sindicato se mede pelo apoio que ele tem nas bases. Não precisa fazer alarde, não precisa fazer greve, basta vocês estarem unidos e esperando o comando do sindicato. Esse é o nosso maior trunfo que a gente tem. Em época de negociação, principalmente, para não acontecer o que aconteceu na empresa que demitiu um funcionário só porque curtiu um vídeo, se todos falassem sobre isso, se todos curtissem, ela ia mandar todo mundo embora. Não tem condição. Então, o nosso lado fraco é esse. Pouca gente nos apoia. Então, eu estou aqui justamente para tentar fazer com que vocês entendam que é melhor para vocês apoiar o sindicato. Vocês lembram, o ano passado, principalmente o pessoal da Klabin,
Quando que numa época de negociação a empresa reuniu vocês e tentou explicar para vocês como era a convenção? Só o ano passado isso aconteceu. Por quê? Porque eu não quis assinar aquele acordo, né? Eu levei para vocês aprovarem. Então ela fez todo um trabalho mostrando o lado deles, né, o lado patronal deles, e acabou convencendo, vou falar para vocês, acabou convencendo grande parte dos trabalhadores. Então, vocês só tiveram essa informação porque não foi assinada a convenção. Eu não assinei a convenção, o acordo, né? E isso vale também, tá? Eu vou deixar bem claro. Embora eu vi comentários lá que eu estava sozinho nessa luta. O sindicato nunca está sozinho. Sabe por quê? Porque, como eu te falei, a convenção vale para o Estado inteiro, desde que o sindicato de base concorde. O sindicato de base tem total autonomia para instaurar um dissídio, como eu falei para vocês. Eu não assino a convenção e vou procurar um juiz para definir isso, entendeu? É lógico que veio comentários que o juiz não vai dar o abono, o juiz vai tirar. Tudo conversa mole, tudo conversa para enganar vocês mesmo. Pode acontecer? Pode, mas eu duvido que qualquer empresa que tenha abono hoje tenha a coragem de tirar o abono. Tenho certeza que isso não ocorre. Não ocorre porque é uma revolta, criaria uma revolta geral em todos os trabalhadores. Tem um setor que sempre nos tenta intimidar em relação ao plano de saúde. Não, as empresas não querem mais pagar plano de saúde para os a empresa não tem dependente, a empresa não tem filho, a gente não quer pagar mais plano de saúde para o trabalhador. Quero ver ter coragem de tirar. Eu volto a insistir, duvido a empresa que tenha coragem de tirar plano de saúde. Porque a maioria hoje dos trabalhadores, tendo em vista os baixos salários, eles trabalham em função de cesta básica, em função de plano de saúde. Essa é a razão que muitos trabalhadores ainda aceitam trabalhar em empresa. Então, é um ponto que todo ano a gente sofre ameaça, mas isso não nos intimida, não. Eu gostaria muito que vocês pensassem nisso. A nossa convenção coletiva está no nosso site. Quem quiser olhar a convenção coletiva lá, o site nosso é stipapel.org.br. Entre lá que você vai ver a sua convenção, os direitos que você tem. Isso é fundamental. Isso deveria ser ter uma cartilha para vocês. Nós fazíamos até essa cartilha no passado, tá? Mas tendo em vista que eu gosto de falar que o trabalhador às vezes também não liga para isso, a gente distribuía e jogava dinheiro fora, porque tinha que fazer, imprimir, e o trabalhador não utilizava. Então hoje com as ferramentas digitais é muito mais fácil você entrar lá no nosso site e ver os direitos. Lembrando o seguinte, cada trabalhador tem que saber a qual categoria ele pertence. Papel, é fácil de saber, empresa que faz papel. Papelão, são as empresas que têm onduladeira, que ondulam o papel, que é Klabin, Artvinco, VIP, Graphic, certo? Essas empresas são do setor do papelão ondulado. Artefatos de papel são as empresas que compram a chapa pronta, a chapa ondulada pronta, e simplesmente fazem as embalagens. Essas empresas estão classificadas como artefatos de papel. Por isso que tem essa diferença. Então é bom que você, por exemplo, você está numa empresa que não tem onduladeira e não fabrica o papel, ela só faz caixa de embalagem. Então ela vai estar no setor de artefatos de papel. Eu recebo muita ligação que a pessoa não sabe qual categoria a empresa dela está. É muito fácil. Pegar esses pontos que eu falei que não tem como errar. Tá? Outro ponto que eu gostaria muito de falar também é a respeito desse canal que nós criamos através do nosso WhatsApp. Eu gostaria que os trabalhadores tivessem um contato direto com o sindicato para tirar dúvidas, para ter essa interatividade com a gente e perder o medo, sabe?
Eu recebo, às vezes, ligação de trabalhadores. Olha, eu trabalho numa empresa aqui, ela não pagou o salário esse mês, tá falando que vai pagar daqui 5 dias. Aí, normalmente, a gente pergunta, mas qual empresa que é? Ah, eu não quero falar, não posso falar. Tenho medo. Isso precisa ser, sabe, isso precisa ser retirado da cabeça das pessoas. O sindicato não entrega trabalhador. Todas as ligações que eu recebo lá, às vezes eu não pergunto nem o nome da pessoa. A firma tem que saber para poder cobrar da empresa, mas o nome da pessoa não me interessa. Pode fazer a denúncia lá de qualquer assunto que esteja ligado, que a gente vai correr atrás. Agora, a empresa não tem como. A empresa tem que saber para justamente ligar para essa empresa e fazer com que ela cumpra a convenção, né? Então, volto a insistir, trabalhador, perca esse medo de entrar em contato com o seu sindicato, de cobrar o seu sindicato, ligue para a gente. Por exemplo, o canal aqui também, o podcast nosso. Pode curtir lá, não precisa nem fazer comentários, porque se fizer comentários talvez apareça. Mas entra, curte o canal lá, só curtindo, ninguém vai saber que você curtiu, não tem como descobrir isso, entendeu? Então, nos ajude nisso, quanto mais apoio a gente tiver, vai ser melhor para vocês, garanto, e espero contar com a colaboração de vocês. Até um próximo programa, obrigado, não esqueça de dar um like aí, de curtir o canal, e no próximo programa eu vou trazer outras cláusulas pertinentes à nossa convenção de trabalho. Tá legal? Um bom dia para todos e até mais.